E vamos falar de lançamento? Vamos falar de lançamento, porque hoje vamos falar de Cruella. Olha, tentei fazer o sotaque da Emma Stone. Tentei, mas deu errado, então deixa em off essa parte. Dá-lhe gogó pra falar, hein? Preciso de água. Olá, pessoas! Não reparem a zona, mas sejam muito bem-vindas ao Quartinho da Bagunça. E como vocês estão vendo no título de hoje, hoje eu venho aqui contar a minha opinião sobre um filme que eu estava 0% ansioso. E depois de eu ter assistido, eu fiquei muito animado. E eu precisei fazer um vídeo contando sobre, que nós vamos falar hoje de Cruella. I'm glad that you're sorry. Meu nome é Cruella. Então, espero muito que vocês gostem do vídeo sobre a minha opinião. Alguns momentos vai ter spoiler ou não, então já digo pra vocês tomarem cuidado, porque quando eu falar spoiler, eu vou avisar pra vocês quando tem e quando não. Ainda bem, se alguém quiser ver sem spoilers também. Mas, desde o início deste vídeo, eu já peço desde já pra vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, compartilhar o vídeo pros seus amigos. E também deixar um comentário falando o que vocês acharam do vídeo, do filme. E principalmente sobre tudo que eu disse no contexto geral. Se vocês acham que eu precisei falar alguma coisa ou não. E se vocês discordam de alguma coisa comigo. Então, também peço pra vocês seguirem as redes sociais do Quartinho da Bagunça aqui. Tanto Twitter quanto Instagram. É @aquedabagunça. Por lá, eu aviso quando eu tô fazendo lives na Roxinha, que é jogador bagunceiro. E também eu aviso quando eu lanço o podcast que tá disponível em mais de 8 plataformas digitais. É só vocês pesquisarem no Spotify, no Google Podcasts, né? Apple Podcasts, que vocês pesquisam lá, Quartinho da Bagunça, e você acha todos os episódios sobre música, filmes, livros e séries, e até assuntos sobre a vida, que vocês podem dar uma conferida por lá, tá bom, pessoas? Então, bora pra minha opinião sobre Cruella. É, gata. Então, pessoas, pra quem não sabe sobre a história da Cruella, na verdade, o filme vai contar o pós 101 Dálmatas. Então a gente vai conhecer a história da Cruella desde pequena até a fase em que ela chega no desenho que a gente conhece como 101 Dálmatas. Mas eu vou dizer pra vocês que eu assisti o filme sem comparações, sem assistir 101 Dálmatas antes, porque na verdade faz muito tempo que eu não vejo esse filme. Eu assistia quando eu era pequena e hoje nunca mais assisti. Então, por isso que não vai ter comparações do desenho aqui sobre algumas coisas. Talvez eu comente sobre algumas cenas que tem. Cenas não, cenas em comum não. Mas que tem algumas cenas que fazem ligação com o desenho. Então, por isso que eu realmente digo pra vocês que aqui eu não vou comparar, não vou falar muito sobre o desenho, vou falar mais sobre o filme, minhas opiniões. Então, o filme começa contando, na verdade, a história da Cruella pequena. Então a gente conhece o contexto desde quando ela era pequena. Porque até o último minuto do filme a gente vai ver. Como é que eu posso dizer? A transformação da Cruella pra vilã que ela é, na verdade. Diferente de Malévola, como a gente vê que a Malévola, na verdade, a gente vê o filme e a gente entende, e a Disney passa muito no filme de Malévola, que a Malévola não é tão vilã assim quanto a gente imagina, porque ela tem os seus motivos pra fazer aquilo. Eles dão a mesma impressão, eu achei pelo menos pra Cruella, que ela tem os motivos, que ela tem todo o contexto e todas as preocupações e todos os motivos pra ela fazer o que ela faz em um Dálmatas. Porém, eu sinto que em Cruella eles dão um ar de que ela é muito mais culposa do que em Malévola. Porque em Malévola a gente termina o filme achando que ela pode ser. Assim, como é que. A gente termina o filme achando que ela é uma vilã, mas ela não é uma vilã todo mal assim. E eu, pelo menos, quando eu terminei Cruella, eu achei. Tô falando um pouco com o sotaque deles, mas é porque eu vi tanto a Emma Stone falando Cruella em inglês que eu amei e ficou na minha cabeça. Então eu peço perdão, pessoas. Mas. Quando eu assisti pelo menos o filme da Cruella, eu achei que eles dão um ar muito mais sério pra Cruella do que pelo menos pra Malévola, porque eu acho que o Malévola 2 ele é muito diferente do Malévola 1, mas eu acho que Cruella é bem diferente do que pelo menos a gente conhece dela um pouco depois nos desenhos. E eu acho que, na verdade, em Cruella a gente vê uma personagem muito mais malvada do que a gente vê até em Malévola, sabe? Quando a gente vê o background dela por ela ter feito tudo aquilo. Então, por isso que eu acho que no final das contas, a Cruella ela veste muito mais a carapuça de vilã do que pelo menos a Malévola, pelo menos pelo que eu me lembro também, passa no filme dela solo. Então, o que eu tenho a dizer primeiramente sobre o filme é que eu acho que a história ela é muito bem desenvolvida, o roteirista escreveu muito bem os pontos, ele pega todas as chaves, todos os contextos e todos os pontos, porque ele marca bem os cenários, ele retrata muito bem onde a gente tá se passando. Desde o começo eu percebi que via as coisas diferente de todo mundo.
Eu acho que isso é um dos pontos mais fortes do roteiro, por saber explorar muito bem os personagens, principalmente a Cruella, pra gente entender ela desde o início do filme, até a gente entender como passa por uma transformação tão forte até o final do filme. E isso eu tenho muito que dizer sobre a atuação da Emma Stone, que é a protagonista do filme da Cruella. Quando eu vi pela primeira vez o Snack Peek que soltaram da foto dela com os 3 dálmatas, o Horácio e o Jasper do lado, eu falei assim, isso daqui tá bem estranho. Principalmente a Emma Stone tá muito diferente dos desenhos. Porque a Cruella, ela tem um cabelo mais liso, ela tem aquela roupa, eu acho que não é nem roupa, mas aquele... Como é que eu posso dizer? Aquele colete que é dos dálmatas, entre aspas, essas coisas. Então, realmente, quando a gente vê todo esse contexto e a gente vê ela com couro, com bastão e com cabelo bem ondulado, eu fiquei bem. Eu falei assim: será que esse filme vai ser bom mesmo? E vendo ele no contexto e vendo tudo que ele apresenta, o filme é muito bom. Na verdade, eu sei que é muito rápido e talvez até muito aleatório de dizer isso, mas é uma das minhas adaptações favoritas da Disney depois de Cinderela. Porque Cinderela é meu live action favorito da Disney, até agora. Porque eu já vi Aladdin, já assisti Malévola e todas essas coisas, mas eu ainda continuo amando Cinderela, até porque é a minha princesa favorita. E assistindo Cruella, realmente eu consigo perceber o quão eu gostei desse filme. E entrou pro meu, sei lá, top 2, tá no meu top 2 de live action favorito, porque, caras, é um live action muito bem feito, muito bem feito. Mas, dizendo um pouco sobre a história da Cruella, bem por cima, falando que ela só vai se descobrir. E agora, falando um pouco mais dos personagens, eu vou passando por cada um e como cada um interfere um pouco na história. E como eu sempre digo também, eu vou falar um pouco dos cenários, do contexto que o filme passa e todas essas coisas, mas vamos lá agora. Quando eu vejo todo esse contexto da Cruella e que a gente acompanha ela desde pequena até a vida adulta, eu tenho que dar parabéns de verdade pra Emma Stone por saber como incorporar uma personagem de verdade, como saber fazer expressões faciais bem bacanas e bem feitas pra dar mais característica e vida à personagem. Você entende só pelo olhar da Emma Stone quando a Cruella tá bem, quando ela tá mal, quando ela tá chateada, porque assim, Cruella, na verdade, ele não é um filme que só explora atores e as atrizes, mas também ele explora muito também o contexto, o espaço, o local e principalmente a moda. A moda, pra quem gosta desse conceito de roupas e o cachorro latino, mas pra que... Olha a referência pra Cruella. Pode latir, à vontade, ó, falando até nisso. Mas... Falando um pouco do contexto de Cruella e todo esse contexto de moda, de fashion, o filme ele tem looks belíssimos. E eu estava pronta para dar o que falar. Como diz o ditado? Eu sou mulher, me ouça rugir. Os locais da história marcam muito bem o filme, que quando você olha, você fala, essa casa é tal coisa, esse lugar é onde faz tal coisa. Então você consegue bem reconhecer os lugares o filme sabe muito bem marcar eles, pelas funcionalidades, pelos momentos e tudo que eles constituem naquela situação. E principalmente o filme ele sabe muito bem tratar não só os locais, os momentos e os sentimentos dos personagens, mas como também sabe tratar muito bem os personagens. Voltando pra Cruella, como a personagem principal do filme aqui carrega o nome, todas essas coisas. Cruella foi uma personagem que eu achei super interessante ver a transformação dela, porque na verdade, quando a gente vê ela no início do filme, tendo um pouco das questões internas que ela tem, pra no final a gente terminar vendo como ela se transforma realmente na Cruella de Vil, e como sorte não, mas e como surge o nome Cruella de Vil, como acontece a relação, como se desgasta, na verdade, a relação que ela tem com o Horácio, com o Jasper, e como nasce aquela certa, não é nem indiferença, mas aquela relação que ela tem com a Anitta e com o Roger, que são as pessoas que são os protagonistas, junto com os dogs no 101 Dálmatas, realmente é um conceito muito legal de se assistir. A Cruella, ela passa por uma transformação, assim, o filme tem 2 horas e 14, se eu não me engano, mas quando 2 horas assim, porque são 14 minutos de crédito, essas coisas, mas quando você realmente assiste o filme e você vê como aos poucos ela vai se transformando em Cruella e como as atitudes dela interferem, como o passado interfere muito nas atitudes da Cruella, é muito engraçado você perceber porque a Emma Stone também, como atriz, sabe muito bem como representar essas cenas. Então você consegue ver no início do filme ela como, na verdade, Stella, porque é o nome original e não Cruella. A gente percebe muito como ela tem um olhar mais simples, com um pouco de receio, como às vezes quando você vê que o olhar dela marca os momentos, quando ela tá observando, te encarando, quando ela tá com raiva.
E principalmente quando ela se transforma em Cruella, a gente vê como o olhar dela fica muito mais enigmático, como se transforma mais nos momentos mais. Então é muito legal de perceber como a Emma Stone sabe muito bem como tratar a Cruella, porque quando eu vi pelo menos ela pela primeira vez, com naquele sneak peek, naquela foto, e quando eu percebo, quando eu me lembro da imagem da Cruella, eu lembro a Cruella muito mais esvoaçante, tudo assim. E é engraçado você perceber como a Stella é um pouco diferente da Cruella e como essas ambas personalidades podem interferir na pessoa. E é muito engraçado você perceber como a Cruella vai se transformando e como ela vai aparecendo muito ao longo do filme. Então eu acho isso um ponto super engraçado e super importante de se dizer. Porque a Cruella é uma personagem que, obviamente, por ser não só protagonista, mas como você percebe essa transição da personagem e perceber que algumas atitudes dela você vê que ela realmente é uma vilã, como a gente percebe também em Malévola, como ela faz a maldição e todas essas coisas, a gente consegue muito perceber nessas horas que ela é vilã. E quando a gente percebe todo o contexto da Cruella e toda a história, é uma personagem que passa por muitos momentos, é uma história que, pelo menos, nos primeiros minutos do filme, ele não demora um pouco pra acontecer, mas você precisa ver aos poucos pra conseguir entender um pouco mais do resto, pra você entender, e a Disney também passa pra você dar mais contexto sobre a história. Quando eu vejo o final da obra e todo o contexto, a Cruella é uma personagem que realmente tem muito potencial. E eu não digo potencial pra fazer vários filmes, mas tem muito potencial porque o filme tem muita capacidade pra, sei lá, assim, crescer muito, para as pessoas gostarem muito mais das personagens, porque sempre tem alguém que detesta a personagem, ou fala, ai, que vilã chata, ai, que tal coisa. E esse filme mostra muito como a Cruella é uma personagem que sempre teve o potencial também. Então, por isso que eu acho que ela se destaca muito e ela tem realmente muito contexto. E eu realmente fico muito feliz de conhecer muito mais da história da Cruella, não somente como a vilã que aparece em 101 Dálmatas, mas porque a personagem tem muita história para contar. E voltando assim um pouco mais pra atuação da Emma Stone, eu quero muito dizer que ela merece muito parabéns, porque é uma atriz que sensacional. Você vê como ela se transforma, como ela tem horas que ela realmente mas incorpora a Cruella que a gente sempre sonha, ou que a gente sempre via nos filmes. As levantadas de braço, as giradas, ela sendo tosca, ou às vezes ela sendo um pouco ácida, ou ela às vezes, como é que eu posso dizer? Nem só indireta, mas às vezes ela se fazendo de sonsa. É muito engraçado. Naquela cena que, principalmente, ela tá no, como a gente vê no trailer, que ela tá com aquele vestido vermelho e ela tá lutando com os guardas, ela faz com o cajado. Bicho, é sensacional como ela consegue fazer com que seja, quando você olha e você fala, que cruel, entendeu? E é muito engraçado como eles também fazem trocadilhos ao longo do filme com o nome Cruella, entendeu? Então, é uma atuação sensacional, a Emma Stone tá de parabéns. E realmente, quando a gente fala não só da Emma Stone atuando como Cruella, eu tenho que dizer dos dois personagens dos coadjuvantes que andam junto com a Cruella, que nesse caso é o Horácio e o Jasper. Como eles apenas nos filmes de 101 Dálmatas, pelo que eu me lembro, são os coadjuvantes que ajudam e que são malvados da Cruella, quando a gente entende o contexto e como a relação deles vai se desgastando ao longo do filme, como eles vão percebendo que a Stella passa por uma transformação muito grande pra Cruella, é legal a gente acompanhar isso junto, pelo menos porque eu acho que da mesma forma como eles vão percebendo como a Cruella vai mudando, como a Stella vai mudando, a gente percebe porque eles vão falando isso ao longo do filme. Nossa, como ela tá mudada, como ela tá diferente. Porque a gente percebe como ela se transforma em vilã. E como eles, às vezes, podem ser muito camaradas dela. E nesse caso é muito legal você perceber como a relação se transforma pra aquela que a gente conhece em 101 Dálmatas. E principalmente como a gente vê que os personagens têm profundidade. Que eles não são apenas capangas e que ajudam ela em qualquer coisa. Eles têm sentimentos, eles têm emoções, eles têm atitudes, eles fazem algumas coisas pra dar impacto. E principalmente eles têm motivos pra ajudar ela. Eles pensam no contexto, eles pensam no outro também. Não é só apenas três amigos. Como eles dizem numa hora, não posso falar porque eu percebi que é spoiler, mas eles são bem amigos. Então, por isso que tem mais contexto por trás de tudo isso. E eu não digo romance, mas é porque tem contexto por trás, tá bom, pessoas? Contando agora um pouco da vilã do filme que a Cruella conta muito, tem como a antagonista do filme, vamos falar um pouco da Baronesa. Eu, quando assisti pela primeira vez, e a gente vai vendo como a Baronesa é uma personagem arrogante, que ela é muito egocêntrica, eu ia falar egocêntrica, mas egocêntrica, e ela tem muito, assim, muito potencial pra você perceber o quanto ela é antipática e enquanto ela é narcisista. É muito engraçado você perceber porque a personagem ela passa por muitas transformações também ao longo do filme e como ela é falsa, duas caras. Então, eu digo que assim, a vida que a personagem toma, que eu esqueci o nome da atriz, mas a atriz que já é super conhecida, mas conhecida por aí, ela sabe atuar.
E ela sabe como dar vida a uma vilã, porque o filme ele é cheio de plot twist e a personagem vai acompanhando e ela continua com a mesma audácia que a Cruella. Sempre amou. Você sabe quando você já tá aqui, você já tá assim, levantando a cabeça? Você sabe que você tem um pouquinho de. Como a personagem ela já tá ali um pouco sendo mais. Quando ela principalmente tá com os outros em sala e você vê como ela se porta assim, como se ela fosse a melhor de toda a sala ali, você vê um pouco do quão ela é egoísta também. Então a personagem ela tem profundidade, ela tem conhecimento, e é muito legal que a gente percebe que na história a gente não vai passar só pela história da Cruella, a gente passa pela história de todos os outros personagens que circundam a vida da Cruella. E a Baronesa é uma dessas. É uma personagem que tem profundidade, que ela tem conhecimento e que de alguma forma a história dela faz com que ela seja a personagem que atrapalha a vida da Cruella. Então é muito legal você perceber como a Baronesa, a a Cruella, e principalmente também a Anitta, que é uma das protagonistas que estão no filme de 101 Dálmatas, que na verdade é a dona da Perdita, se eu não me engano, ela realmente também aparece na vida da Cruella, a gente percebe que elas são amigas desde pequena. Então por isso que tem a ligação das duas, para que aconteça os casos em 101 Dálmatas. Eu penso que o filme, na verdade, ele tem muita profundidade. E isso foi uma das coisas que mais me deixou feliz. É por isso que eu gostei tanto dele. Ele não é uma história qualquer, que dá vida só pra protagonista. A história da Cruella não roda só em volta dela. Os personagens que rodam em todo o filme interferem muito nela. Então você vê o Horácio e o Jasper afetando ela de alguma forma, você vê a Baronesa afetando ela de alguma forma, você vê o Art, que é um amigo que ela acaba fazendo, que afeta ela, e eu não digo afetar no sentido pejorativo, pessoas, mas afeta no sentido de não só influenciar, mas tem conexão com a vida da Cruella. Assim como a Anitta, e principalmente assim como a mãe dela, que aparece no início do filme, que eu esqueci o nome dela, é muito legal você perceber como todos os personagens circundam. E principalmente, a história sabe muito bem incorporar os anos 60, se eu não me engano, os 60, 70 que o filme vai passando, nos anos 60, 70, por aí. E é muito legal você perceber o quão o filme consegue retratar isso. Pelas roupas, pelos figurinos, pelo como a moda era tratada na época, pelo jeito como a sociedade também flui. Então você vê carros de época, lugares que marcam muitos momentos e principalmente como ver como Londres é viva. Então é muito legal você perceber que o filme ele tem muitas camadas para se debater. E eu sei que a minha opinião talvez aqui possa ser muito rasa, mas eu digo que o filme de Cruella ela tem muito potencial para falar sobre muitas coisas ao longo do filme. Então, por isso que eu digo que o roteirista, ele sabe muito bem como marcar os momentos e como se aprofundar nos personagens em horas certas. Então você vê muito do Horácio e do Jasper no início do filme. Você vê que a Anitta lá no início do filme aparece em outros momentos, mas no futuro também. Então você percebe que os personagens vão se interagindo junto com a protagonista e a protagonista vai se transformando aos poucos porque a história constrói com que ela seja a personagem e a vilã que a gente conhece a série atualmente. E assim, o final que o filme tem, eu imaginava, de alguma forma, não é um final que você vai ficar refletindo ao longo do filme inteiro, mas é algo que você pode suspeitar nos últimos minutos do filme, mas de alguma forma o roteiro sabe utilizar muito bem de algumas artimanhas para que realmente você fique surpreso de alguma forma, para que não fique tão óbvio às vezes, ou que também não seja tão fácil de você adivinhar. Então por isso que quando você já tá nos últimos minutos, você pode até adivinhar uma coisa ou outra, mas isso não quer dizer que você, na verdade, vai adivinhar 100% do filme, entendeu? Então, por isso que eu digo que o final também é genial. Eu gosto muito de como eles puxam, intercalam algumas coisas com que a história constrói para que aquele final tenha coerência e tenha algumas referências com o que acontece ao longo do filme. E, principalmente, como a gente percebe que todo esse contexto, na verdade, constrói a história da Cruella para você perceber o quão o final pode interferir na vida dela, entendeu, pessoas? Então, por isso que eu digo, a Cruella é uma personagem que o roteirista constrói ela de uma forma muito bem feita. Eu acho que é um roteirista que soube muito bem como ligar a história, tem profundidade, liga muito bem as cenas, faz com que a personagem vá se transformando aos poucos, os personagens interferem ao longo dela, tem alguns plot twists na história super legais, super show de bola, e principalmente você percebe que ao longo do tempo o filme ele não para em alguns momentos. Então você vê uma cena atrás da outra e pá, 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 um monte de coisa acontecendo, e você fala, vai com calma. A verdade é que eu nasci brilhante. Nasci má. Um tiquinho maluca. Mas não é um momento que você fala, vai com calma, porque você precisa entender o tanto de informação. Mas é porque você vai gostando de, nossa, caraca, tá tendo tanta coisa, meu Deus do céu.
vai com calma, porque eu preciso aproveitar mais isso. Eu tive muito essa impressão de que realmente eu precisava aproveitar mais o filme, e eu aproveitei muito. Então, na verdade, eu até assisti o filme agora de madrugada. Então, por isso que eu tô até fazendo esse vídeo, porque eu tive essa ideia de última hora. Eu falei assim, eu preciso fazer um vídeo sobre Cruella, entendeu, pessoas? Tirando a parte do roteirista, voltando agora um pouco pros cenários. Cenários marcantes. Uma Londres muito bonita. Uma Londres, não. Não sei, eu acho que é uma cidade, né? Então, uma Londres super bonita. Um conceito genial de bom. E principalmente você percebe o quão os cenários marcam muito bem o filme. O chafariz, a casa, o estúdio, uma loja. Então você vê que todos os cenários, por mais que eles marquem muito bem a época também, são cenários que marcam muito bem a história. Cenários muito bem montados, belíssimos os cenários, por sinal, e também o quão todos eles fazem um filme se transformar numa obra-prima que é. Não somente os cenários, mas também como as atitudes que os personagens tomam, assim como o jeito que os atores e as atrizes acabam contracenando em cena, e principalmente os vestidos, os cenários, porque eu vou falar um pouco mais da moda agora. Aguardem aí. Antes de passar, porque eu tô fazendo agora nesse final, mais um resumo de tudo, voltando agora também pras personagens, não, as personagens eu vou falar depois, de novo, mas voltando agora pro esquisito fashion, são figurinos belíssimos. Os visuais da Cruella, eu tinha momentos que eu queria falar, eu queria muito usar isso. A cena que ela tá fazendo o desfile dela, nossa, que apareceu até no trailer, na verdade. Então, o momento que ela tá usando aquele vestido preto, branco, e nossa, o quão ele é. Os figurinos são tão fascinantes, são lindos. Lindos, não tem um que, assim, alguns causam muito impacto. E todos eles são tão bonitos de assistir, tão bonitos. O impacto que a Cruella, a Baronessa e todos os outros personagens que contracenam têm um impacto porque os figurinos, de alguma forma, marcam muito bem as cenas. Cara, se você gosta de moda, se você gosta realmente de também entender mais um pouco do mundo fashion, de design, essas coisas, com certeza Cruella é um dos filmes que você pode analisar muito bem detalhe, visuais. Quando elas estão desenhando o figurino, gente, é divino. É divino como esse filme é bonito em questão de visual. Então, a profundidade que a moda e os looks ganham no filme é muito grande. Porque a Cruella, na verdade, é uma fashionista, né? Então, de certa forma, precisava ter esse contexto pra como isso interfere na vida da Cruella. E perceber que ela tem esses dons desde pequena é muito legal você ver como ela vai crescendo, vai aprimorando e vai melhorando isso ao longo do tempo. E você percebe algumas referências de Dior, como a baronesa é uma referência pra época de moda, como tem muito desfile, tem muito baile e tem muitas roupas, não só das protagonistas, mas também das que estão de fundo pra deixar o ambiente muito mais marcante em questão de cenários, e não só cenário, mas também de época e de contexto, é muito bonito. É muito bonito. Então, estilistas, pessoas que pensaram na parte da moda nesse filme, parabéns, porque vocês merecem muito um parabéns, assim como as pessoas da maquiagem, porque as maquiagens no momento que as personagens às vezes choram e tá borrado e dá pra ver que ela tá com raiva, tá chateada, tá desesperada na cena, como em alguns momentos você vê elas poderosas por uma maquiagem mais cheia de poder, e aí você olha uma boca com brilho, a cena as maquiagens daquela do The Future e aquela boca brilhante da Cruella, quando ela só vira e faz bicho, nossa, genial. Eu tava quase gritando naquela hora, só não podia gritar porque tava tarde. Mas olha, maquiagem e figurino nesse filme são dois pontos geniais. Maquiagens marcantes, belíssimas, bonitas, com cor, que às vezes as cores marcam muito bem os personagens. Então você vê a Baronessa com umas cores muito mais brilhantes e mais fucsas. Não sei como dizer também, mas não são cheias de cor e alegre, mas ela tem uma profundidade mais puxada pra sem brilho, mais um pouco matificada. E você vê a Cruella às vezes com algo às vezes com algo mais tchá. E aí do nada você olha, ela tá com uma maquiagem mas na verdade essa maquiagem tchá e pá é cheia de brilho. E na verdade esse brilho tá na cor preta. Então, gente, é divino o quanto eles conseguem marcar muito bem a personagem a maquiagem também. Mas a personalidade das personagens pelas cores e também pelos contextos que eles entregam. Por último, falando um pouco do contexto das personagens, de novo e tudo isso, eu já disse um pouco sobre eles, então não vou me aprofundar muito, mas
A Cruella é uma personagem que, desse filme, entrou muito pro meu coração. É um dos meus filmes favoritos da Disney, com certeza, de live action. E, principalmente, eu tô muito feliz de ter assistido esse filme e ele ter me surpreendido muito. Eu terminei o filme surpreso, feliz e empolgado, porque eu queria assistir de novo, eu quero ver de novo, eu quero muito aproveitar desse filme, porque eles entregam muito contexto sobre o filme. E eu não digo contexto sobre a história da Cruella, mas eles entregam muito contexto de a gente gostar mais da personagem, a gente entender a motivação dela, entender o passado dela. Então, Cruella tá de parabéns por ser um filme ótimo, maravilhoso, com uma trilha sonora belíssima que tem algumas horas que você sabe da música, e aí você vê o remake do Cruella de Vil. Meu, gente, trilha sonora também muito bem feita. Então, Cruella é uma personagem que se destacou muito pra mim. Os personagens do filme, não importa quem, tem algum carinho pra mim. Então, dependendo do carinho, eu digo, de às vezes ter uma raiva de uma baronesa, às vezes tem um carinho pela Anitta, por ela ser uma personagem que ela pensa. Então, realmente, é muito legal você perceber o quão o filme se aprofunda nos personagens. E, principalmente, Cruella é uma personagem cheia de força. E ela tem... E, assim, você percebe o quão ela é forte. E ela é corajosa. Então, é uma personagem que me deixou muito feliz de assistir. Muito feliz de verdade. É legal você perceber como o Roger e a Anitta são os personagens de 101 Dálmatas. Eles têm influência nesse filme, que até na cena pós-créditos pode dar um indício de um live action de 101 Dálmatas. Acho provável, mas não duvido, mas não tenho certeza sobre. Posso duvidar que possa ter? Posso. Mas eu não acho que vai ter 100%. Se a Disney for anunciar alguma hora, é bom que vá com calma, porque o meu coração não é de ferro. Então, realmente, é muito legal você perceber como os personagens do filme dos Dálmatas aparecem aqui também, eles têm influência na história. E eu não digo só a Anitta e o Roger, mas também o Horácio e o Jasper, como eles têm uma influência na história aqui, como eles se encaixaram na vida da Cruella, e principalmente como eu acho legal a gente perceber como todo esse contexto da Cruella e como perceber de todas essas histórias funcionam muito bem entre si. Porque é um filme que surpreende, é um filme bonito. O avião de fundo, mas fazer o quê? É um filme bonito e também é um filme que tem uma história super divertida de você assistir. Tem um contexto, tem vivências, tem emoções. Então é um filme que a Cruella me deixou super, 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 super feliz. Eu assisti ele na madrugada do dia 30 pro dia 31 de maio e realmente não importa a hora que você assistir, você pode gostar muito do filme. Se eu pudesse dar uma nota pro filme, eu com certeza daria 10 de 10, porque realmente é um filme espetacular, é um filme bonito, é um filme cheio de emoções. E as atuações das pessoas são divinas. Mas eu tenho que destacar como a Emma Stone me impressionou por ela estar fazendo a Cruella. Não só ela, mas também todos os outros personagens tiveram um destaque muito grande. Mas ela, a Baronessa, são as duas que realmente eu fiquei pasmo por ver a potencialidade e como elas conseguem realmente mostrar como as personagens são fortes, capazes, e às vezes elas tomam atitudes muito corajosas pra época. E não só corajosas por baterem de frente, mas corajosas por elas terem algumas atitudes um pouco impressionantes. Então, realmente, por isso que eu digo que o filme tem algumas referências a 101 Dálmatas também, por a cena pós-crédito ter referência a 101 Dálmatas, assim como você percebe também que tem alguns personagens que são encaixados ali no meio, e até tem, eles não explicam até porque tanto da Cruella ser um pouco raivosa com dálmatas, essas coisas, até o momento ela vira e fala assim, eu podia fazer uns casacos com vocês, alguma coisa assim, entendeu? Mas o filme ele não se aprofunda muito nessa questão, porque ele mostra que vale muito a pena a gente se aprofundar na história da Cruella, entender o porquê de ela, assim, de ela ser assim, do que se questionar do porquê que ela tem problemas com os dálmatas. A gente pode até tirar algumas conclusões do porquê ela tem esses problemas, essas coisas, e na verdade eu acho que até o filme entrega algumas respostas, mas ele não roda 100% em torno disso. Ele tem muito mais questões a serem debatidas sobre a personalidade da Cruella pra ela se transformar em personagem que a gente conhece em 101 Dálmatas, do que a gente se questionar sobre a raiva por cachorros. Então, por isso que eu digo que Cruella é um filme sensacional, surpreende, tem vários pontos a serem discutidos e eu tô muito feliz de ter assistido esse filme. Então, eu espero que eu não tenha mais nada pra falar, porque na verdade é só isso que eu tenho a dizer, pessoas. Muito obrigada de verdade pra todo mundo que assistiu até aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado da minha opinião. Se vocês têm alguma coisa pra me complementar, deixa aqui nos comentários falando o que vocês acharam, se vocês têm realmente alguma visão diferente da minha, ou que se vocês acham que eu precisei falar mais alguma coisa por aqui. Mas é sobre isso. Muito obrigada de verdade pra todo mundo que viu até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. E mais uma vez, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo pra você seguir as redes sociais, ver a roxinha e ver o podcast disponível das plataformas digitais. Tá bom, pessoas? É sobre isso.
Compartilha o vídeo pros seus amigos também, pra mais gente assistir, não só o filme, mas também o vídeo. E dá uma compartilhada aí pra ajudar o amigo aqui. E é sobre isso, tá bom, pessoas? Muito obrigado e vejo vocês em breve. Cruella, 10 de 10. Obra-prima, viu? Não tenho mais nada a dizer porque eu tô pasmo até agora com esse filme, mas chega. Vejo vocês em breve, tá bom, pessoas? Bye, bye. Até mais, pessoas.